Hi guys, how are you today? Do you like to study English? Me too! Bem-vindos a mais uma lesson do nosso curso de inglês do ETEC Idiomas. Hoje iremos estudar a lesson number 10. So, let's get ready for action and come with me. Mas primeiro, vamos verificar os objetivos de hoje no slide a seguir? Então, os objetivos de hoje são fornecer e solicitar informações sobre condições climáticas, refazendo o uso do present simple e do present continuous. A seguir, nós vamos identificar os adjetivos relacionados ao clima, reconhecendo sua escrita e pronúncia, utilizando-os corretamente. O próximo objetivo é identificar os verbos e os substantivos relacionados ao clima, reconhecendo a sua escrita, pronúncia e utilizando-os corretamente. E o último objetivo de hoje é comparar os usos do present simple e do present continuous, utilizando-os para expressar, respectivamente, ações habituais e ações ocorrendo no momento em questão. Então, estes são os nossos objetivos de hoje. Um dos assuntos mais frequentemente utilizados para iniciar uma conversa e break the ice, quebrar o gelo, é o clima. Comentários sobre a temperatura, sol, chuva ou vento são impessoais e considerados suficientemente polite, educados, até mesmo entre estranhos. Além disso, quando se está em outro país, é bastante comum se comparar o clima do local com o do nosso país. E as pessoas têm curiosidade sobre as diferenças ou semelhanças existentes entre eles. Então, por isso, nesta aula, você verá como perguntar e responder questões sobre o assunto, bem como o vocabulário necessário para poder expressar-se não só no que se refere ao clima, mas também em relação às regiões de um país. E ao final, você terá em mãos as ferramentas que lhe permitirão se comunicar. Talking about the weather. Por isso, pratique bastante e faça um ótimo uso delas. Então acompanhe agora a Rosa, conversando com Betsy e Billy sobre algumas diferenças climáticas entre o Brasil, os Estados Unidos e a Inglaterra. E conheça um pouco mais sobre the weather no tópico 2. What's the weather like there? Rosa já se acostumou com a vida em Chicago, então assim como com as necessidades e obrigações da vida acadêmica, mas ainda está tentando se adaptar ao clima da cidade, muito diferente do Rio de Janeiro, seu local de origem no Brasil. Então, no diálogo entre as três amigas, elas trocam algumas informações sobre o clima no Brasil e nos Estados Unidos. A seguir, veremos como responder a pergunta What's the weather like in? Como é o clima em? Utilizado por Christine ao longo do diálogo que você acabou de acompanhar. Quando alguém pergunta What's the weather like in? Lembre-se que a resposta sempre inicia com it. It's raining, por exemplo. Conforme visto na Lesson 6, os advérbios often, usually, sometimes e occasionally vêm logo após o verbo to be. Por exemplo, It is often in the winter. Já para os outros verbos, o advérbio vem antes. Por exemplo, It often rains in the winter. Então, a mesma estrutura pode ser usada quando se quer saber What's the weather like today? Neste caso, as respostas mudam um pouco, já que nem todas são adequadas à situação. Então, vejamos no slide a seguir. Então, nós temos It's raining a lot. There's a lot of rain. There's some rain. E there's a bit of rain. Outra forma de perguntar sobre o tempo é utilizar a pergunta What's the temperature outside? Já que muitas vezes estamos em um ambiente climatizado e a temperatura externa é completamente diferente. A resposta, como nos exemplos anteriores, começa com it's e pode ser dita utilizando Celsius ou Fahrenheit. Vamos ver no slide? Então nós temos It's 20 degrees Celsius, It's 68 degrees Fahrenheit. Então perceba o uso do it's, e você pode usar, dependendo de onde você estiver, a escala Celsius ou Fahrenheit. Como você viu no conteúdo apresentado neste tópico, você precisa de alguns adjectives, verbs e nouns para falar sobre o clima. Veja o próximo no tópico 3.2, Weather.
Começando pelos adjectives empregados para descrever o clima, os mais comuns são, entre eles, sunny, cloudy, rainy, snowy. Outros exemplos de palavras que ajudam a descrever o clima são, por exemplo, hot, warm, windy, wet, humid, entre outros tantos que você pode verificar no seu livro didático. Lembre-se que esses adjetivos sempre são utilizados com it's. Por exemplo, it's windy, it's raining. Você também pode verificar no seu livro alguns verbos relacionados ao clima utilizados com mais frequência. Esses verbos são utilizados principalmente em dois tempos verbais, present simple e o present continuous. O uso de um ou de outro irá depender do que você deseja dizer. Muitos dos verbos que você acabou de estudar vêm do substantivo que identifica o fenômeno a que o verbo se relaciona. Veja a seguir exemplos de uma série de outras palavras igualmente importantes que fazem parte do vocabulário referente ao clima. Observe. Com os nouns, a estrutura utilizada there is ou there are, como no exemplo there's slush in the streets. No entanto, com heat e cold, a construção da frase é diferente. Você diz the heat is terrible today. The heat is terrible today. Ou I don't like the cold winter. Agora que você já conhece o vocabulário utilizado para falar sobre o clima, é importante que você o pratique, realizando as activities What's the weather like e Weather forecast. Dessa forma, você se sentirá mais confiante quando quiser talk about the weather. Observe que nas frases It's windy and It's sweltering, utilizou-se o present simple e present continuous, respectivamente. Então vamos estudar a seguir a diferença entre esses dois tempos verbais. O clima cada vez mais frio continua ao mesmo tempo impressionando e encantando Rosa. Billy chega ao pub e espanta-se com tanta roupa que a brasileira está vestindo. Como você viu no diálogo entre Rosa, Karen e Billy, optar entre o uso do present simple e do present continuous para falar sobre clima depende muitas vezes do que se pode dizer e da situação que está sendo considerada. Na Lesson 6, você pode observar que o present simple é utilizado principalmente para expressar ações que ocorrem habitualmente, como por exemplo quando Carly diz que o frio extremo no inverno inglês é algo corriqueiro. Já o present continuous, que você estudou na Lesson 9, é o tempo verbal que indica uma ação que está ocorrendo no momento da fala, ou seja, algo que está em andamento. Então, um bom exemplo é quando Rosa declara como está se sentindo. Então, vejamos as duas frases no próximo slide. Então, nós temos The weather in England is also very cold. The weather in England is also very cold in winter. I'm freezing. Utilizamos o present simple quando o assunto é o clima habitual ou usual de um local. É por isso que Rosa, ao descrever o clima no Brasil, em especial no Rio de Janeiro, conjuga os verbos no presente. Observe no slide. Então nós temos It almost never snows in Brazil. It's very hot and humid most of the time. Not in my home state. It's always hot there. But in the southern states, it snows sometimes, although it's rare. Retomando a frase dita por Billy, It's snowing outside, notamos que ele utiliza o present continuous por se tratar de um fenômeno climático que está ocorrendo ao mesmo tempo em que ele fala. Por isso, sempre que você conversar sobre o clima de um local, você precisa analisar o tipo de informação que está sendo tratada. Uma característica habitual ou momentânea no momento da fala, para utilizar o tempo verbal adequado ou compreender o que lhe está sendo dito. Então vamos observar no próximo slide. Nós temos It snows in Chicago. It's snowing in Chicago. Não esqueça que tem um ponto final aqui, tá bom? Então, a tradução seria neva em Chicago ou a outra frase está nevando em Chicago. Relembrando também as características desses tempos verbais em relação à sua forma, o present simple, como o nome indica, é composto por apenas um verbo
enquanto o present continuous é composto por dois verbos, o verbo to be mais o verbo com ing. Conforme visto na Lesson 6, a forma afirmativa do present simple utiliza a mesma forma do infinitivo do verbo, sem a partícula to para sua conjugação. A exceção fica por conta da terceira pessoa do singular he, she, it, quando o verbo recebe o acréscimo de s, es ou ies, conforme a sua terminação. Por ser composto por apenas um verbo, tem necessidade de um verbo auxiliar para suas formas interrogativa e negativa. Nesse caso, são utilizados respectivamente o do, does e don't, doesn't, sendo does e doesn't para a terceira pessoa do singular. Já o present continuous faz uso da mudança de posição do verbo to be para marcar a forma interrogativa. Então ele passa a se localizar antes do sujeito e das formas negativas desse verbo. Am not, is not, isn't, are not, aren't, quando se utiliza a negação. Por fim, observe que normalmente o present simple vem acompanhado de advérbios ou expressões que indicam a frequência de alguma coisa, como por exemplo, always, every day, once a month, twice a week, etc. O present continuous, por outro lado, oferece ou aparece, quero dizer, com advérbios ou expressões que refletem a ideia de uma ação em progresso naquele momento, tais como now, right now, at the moment. Então, antes de prosseguir, confira seu entendimento da diferença entre esses dois tempos verbais, acompanhando Rosa e seus amigos nas atividades que eles desenvolvem em seu tempo livre, com a Activity Day of Activities. E na sequência, vamos acompanhar a conversa de Victor com sua mãe em Victor's Birthday. Vamos mudar de assunto e vamos falar de pronúncia agora. Vou dar uma dica para vocês. Na língua inglesa, as palavras que iniciam com H ou com R podem soar como iguais, mas não são. Entre as palavras que compõem o vocabulário desta aula, algumas começam com R ou H, tal como rain or hail. O R inicial nas palavras em inglês pode ser mal pronunciado por não possuir um som correspondente na língua portuguesa. Além disso, o H inicial das palavras em inglês pode soar como um R da língua portuguesa. A pronúncia inadequada dessas letras pode gerar um mau entendimento. Há 4 palavras em que o H inicial não é pronunciado em inglês, ou seja, ele é silent. São essas a seguir. Então nós temos hour, honest, honor e air. Lembra que o H não é pronunciado, ok? Portanto, pessoal, escute e pratique bastante para que você aprenda essa diferença. Então você já deve ter percebido que o ritmo e a entonação são diferentes no inglês americano e no inglês britânico. A própria Rosa, quando conheceu Billy, percebeu que ele não era americano pelo seu accent, ou sotaque. Então no inglês americano, o R final é sempre pronunciado e seu som é o mesmo do R inicial. Aliás, pode-se dizer que o R no inglês americano tem sempre o mesmo som, esteja em que posição estiver na palavra. Já no inglês britânico, o R final é silent, ou seja, ele não é pronunciado. Então veja no tópico 3.5 Final R, British and American English, no seu livro didático, alguns exemplos. No inglês britânico, o R é omitido mesmo estando em outra posição que não a final. Se ele estiver no meio de uma palavra e não for seguido de uma vogal ou som de vogal, ele geralmente é silent. Na palavra dormitory, você deve ter percebido que o primeiro R é silent, já que é seguido de uma consoante, enquanto que o segundo, por anteceder um som de vogal, é pronunciado. Sempre que a letra R anteceder uma vogal ou som de vogal, o R final deve ser pronunciado. Então, quanto mais você ouvir qualquer uma dessas variantes, mais fácil ficará para você reconhecer esse e outros sons do inglês. Por isso, não se esqueça de aproveitar todas as oportunidades que surgirem para praticar o seu listening. Então, realize as atividades Geography Book and Bad Weather is Coming para consolidar este conteúdo, ok? Então vamos acabando por aqui, mas não sem antes dar uma revisada no que estudamos hoje. Então, falar sobre o clima é uma das ações comunicativas
que mais frequentemente desempenhamos, pois as pessoas sempre têm algum comentário a fazer sobre o assunto. Então, nessa aula, você acompanhou Rosa, Christine, Carly e Billy conversando sobre as diferenças entre o clima nos Estados Unidos e no Brasil. Assim, você estudou sobre como fornecer e solicitar informações sobre condições climáticas, fazendo uso do Present Simple para falar de ações habituais ou rotineiras ou rotinas, e do Present Continuous para expressar ações ocorrendo no momento da fala. Você também estudou verbs, adjectives e nouns relacionados a clima. De agora em diante, o assunto clima já pode fazer parte do seu repertório linguístico e ajudá-lo a comunicar-se em inglês, já que muitas conversas iniciam com pessoas talking about the weather. Então, por hoje é isso, pessoal. Thank you very much. See you soon. Bye.